Boa noite. Boa noite, gente. Chegamos para mais um dia de live sobre a psicanálise empresarial. Vamos aí aprender mais um pouquinho hoje, nos desenvolver com esse conhecimento de valor. Tô aqui para compartilhar com vocês não só a teoria, mas a prática da psicanálise empresarial. Vamos junto. Esperar um pouquinho só, que é uns minutinhos a mais aqui, para dar tempo de avisar todo mundo, o pessoal que pediu para entrar, quem já me avisou que não vai dar tempo, mas depois vai entrar aqui para ver. Vamos lá. Vou esperar mais uns minutinhos aqui para passar tudo aí para vocês. Nosso tema hoje é cresça na clínica e o corporativo ao mesmo tempo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os estigmas, né? Que existem, na verdade, muitos profissionais. Esses estigmas vêm mais dos profissionais do que da parte das empresas. As empresas, elas querem solução, tá? Para os problemas delas ali. Mas quem traz as soluções somos nós. Agora, se nós bloquearmos esse fator de sair da clínica e ir para a empresa, ou na verdade atuar na clínica e na empresa, se nós tirarmos esses bloqueios, a gente consegue sim colocar em prática e não tem como não ser sucesso. Então, para profissionais que têm interesse, esse é o momento de compreender como que isso é feito na prática, tá bom, gente? Bom, acho que já deu para esperar um pouquinho aí para quem conseguiu entrar. Quem não, eu vou salvar a live, como eu sempre faço, e deixo aí no feed para o pessoal conseguir acompanhar mais tarde ou em outro momento. Vamos lá? Gente, nosso tema central hoje é cresça na clínica e no corporativo ao mesmo tempo. Como assim, Larissa? Nossa live né, para profissionais, são para profissionais da psicanálise, psicólogos, terapeutas, enfim, profissionais da área da saúde mental, que tem muito me procurado falando: Larissa, eu quero atuar nas empresas, mas eu não sei como entrar, eu não sei como abordar essas empresas. Ou tem profissionais que, na maioria dos casos, que é o nosso maior tema hoje, centralizado, é nessa pauta: como que eu me divido entre atuar na clínica e ao mesmo tempo estar ali em campo nas empresas, né? Tem profissionais que eles já têm ali uma carteira de pacientes, só que ele não consegue ver uma saída ali no aspecto de tempo para poder deixar esse dia a dia dele mais dinâmico. Porque existe uma queixa de quem não consegue fazer a carteira de pacientes, mas também existe uma queixa de quem tem uma carteira de pacientes, mas não aguenta atuar somente no consultório ou em terapias online. Ele gostaria de ter um dia a dia mais dinâmico, né? Então eu vou passar aqui um pouco de muita coisa que eu gostaria de passar para vocês, mas óbvio que só em uma live de forma rápida isso não é possível, mas para que traga essa compreensão de uma forma mais fácil para vocês e mostrar que isso é possível, tá? Mais uma vez, ressaltando, sou psicanalista clínica, integrativa, organizacional, já vindo da clínica e atuo no mercado corporativo, ou seja, nas empresas. Então, eu tô aqui para dizer para vocês que é totalmente possível. Agora, lógico, vai existir uma série de fatores para que vocês consigam colocar isso de uma forma organizada no seu dia a dia e assim, por consequência, colocar em prática, que nada mais é do que uma gestão de tempo, tá? Assim como a gente, em sessão de terapia, a gente dá insights, eu vou trazer esse termo, tá? Dá insights, nós colocamos eles, muitas das vezes, nossos pacientes em forma de pensamento, autorreflexão, autoanálise, para entender qual é a próxima ação, qual é o ponto a ser refletido e ser desenvolvido para a melhoria dele. Assim você tem que fazer com você no aspecto de atividades do seu dia a dia, né? Pode parecer algo muito superficial no aspecto: Larissa, tá bom, é organização. Mas é uma organização que tem uma gestão de tempo. Porque colocar tudo organizadinho, ok, eu tenho que fazer 50 coisas no meu dia, mas como que eu faço agora para distribuir
cada tarefa dentro de um tempo que cada tarefa tem que exigir de mim. Então, será que na reunião eu tenho que destinar ali do meu dia 3 reuniões e cada reunião tem que ser de 1 hora? Às vezes cada reunião pode ser de 30 minutos ou 20 minutos, né? Então, como é que eu estruturo isso para que funcione, para que eu consiga continuar ali atender os meus pacientes, mas também consigo administrar essa minha fusão, essa minha entrada no mercado corporativo, que são as empresas. Gente, vamos lá então. Eu sempre trago para vocês algumas anotações do meu dia a dia na atuação, ou seja, a prática, para que isso venha de fato, vocês entender como é que funciona, porque a teoria é tudo muito bonito, de fato, né? Então, trago a prática aqui para vocês. Então, anota aqui, graças a Deus tem bastante acontecimento, mas vamos lá. Então, eu coloco o primeiro tema para vocês hoje, que são 2 frentes e um propósito. As 2 frentes nós já sabemos, né? Que é a clínica e o corporativo. E o propósito é o mesmo. Transformar pessoas, ambientes e os seus resultados. Ok? Seja o resultado da empresa como o resultado de saúde mental o melhor possível e desenvolvimento profissional para aquela pessoa e para aquele profissional. E, por consequência, alavancar resultados das empresas. Então, as 2 frentes e um propósito. Então, conciliando ali o consultório e o mundo corporativo. Então, eu coloco dessa forma, que um dia você se enxerga no consultório tratando uma pessoa triste. E essa tristeza dela vem do trabalho. Então, vamos transformar essa situação, né? Que eu já peguei casos, só para vocês terem uma noção. Eu já tratei pessoas que têm burnout e trato, tá? Mas em específico, eu tive um caso que eu tratei essa pessoa em relação ao burnout, tratei o burnout. E ela é uma líder dentro dessa empresa que ela trabalha. E ela falou pra mim, falou, Larissa, existe a possibilidade de você, por exemplo, se eu colocar você em contato com alguém da minha empresa, você conversar com eles? Porque eu sinto que não sou eu que estou com esse problema, existem outros profissionais que estão traçando o mesmo caminho. Resumindo, também indo para um caminho de burnout. Enfim, gente, eu entrei em contato, ok, entrei nessa empresa. Qual é o benefício que você como profissional e a empresa tem? Primeiro, você trata a pessoa e trata o ambiente que adoece ela, que nesse caso ela tinha um burnout. Então a gente reestruturou muita coisa ali. Outro ponto, o que você trouxe de solução na área clínica? A terapia online que eu fazia com ela, eu tratei o burnout dela. E ficou muito mais assertivo quando eu também entrei naquele ambiente que tinha esses estímulos que a adoecia. Então, ou seja, eu consegui entrar na empresa, tratar aquelas pessoas. Essa empresa eu marquei aqui, tem 170 pessoas, uma equipe de 170 pessoas, eu arredondei, tá, gente? Mas 170 pessoas. Então, eu tratei esse ambiente, que realmente ela não era a única que estava indo para esse caminho, mas ela já estava com burnout, tá? Já estava, a gente fala burnoutada. Então, eu tratei o burnout dela e tratei o ambiente da qual adoeceu ela e estava adoecendo outras pessoas. Tá, ok, Larissa, você resolveu a saúde mental, tratou a saúde mental dessas pessoas. Agora, como é que a empresa vê isso como benefício? Existem pessoas que já estavam pensando, né, em entrar com um processo, né, trabalhista, questões ocupacional ali em relação à empresa. Quando a empresa ela tem você como profissional dentro do ambiente enfim, dentro da empresa dela, da organização dela, você entende que você não só cuida da questão da empresa, você supre as necessidades da empresa, mas não deixa de suprir também as questões de saúde mental daqueles funcionários, e que por consequência você consegue performar melhor, gerar um bem-estar, um clima organizacional saudável, por consequência alavancar resultados. Eu estou falando alavancar resultados da empresa e cuidar da saúde mental daquele profissional, que ele vai gerar um bem-estar, automaticamente vai gerar um bom clima organizacional e por consequência ter bons resultados. Então vai alavancar os resultados da empresa, criar uma realização profissional para ele e ainda dar um suporte psíquico saudável. Então, quem não entende ou quem não vê de forma clara que um profissional da saúde mental, ele pode sim atuar desde a clínica até o corporativo, está totalmente errado. Eu posso afirmar para vocês, não só pela teoria, mas porque eu já atuo
nas organizações, nas empresas. Então, igual eu falei, na teoria pode parecer bonito, mas eu estou trazendo para vocês o que é de fato, o que acontece. Então, assim, como eu já também mencionei, minha maior experiência é dentro do segmento da saúde e do mercado financeiro. Então, assim, você supre necessidades da empresa, ok? Mas você não deixa de tratar aquele funcionário que tem questões ali de saúde mental a ser olhada, a ser cuidada, a ser tratado. Tá bom, Larissa, eu como profissional já entendi, vejo isso há muito tempo. Agora, o que de fato, como de fato eu posso atuar? Me dê exemplos de possíveis atuações dentro da empresa. Vou trazer aqui alguns para vocês poderem entender. Um que eu coloquei aqui, eu tomei nota para vocês, como eu mencionei, um dia você está no consultório tratando essa pessoa triste, que é o burnout, e no outro você está no trabalho dela tratando o clima, ou seja, os estímulos do ambiente, que é o que também coopera para um burnout dela, certo? Para o adoecimento. Então você está indo em diversos aspectos, você está cuidando do fator inteiro, você está cuidando do todo. Então é totalmente possível você atuar nas duas áreas. Então, um dia você está no consultório tratando aquele paciente que tem burnout. No outro, você está no ambiente da empresa desse paciente, que o estímulo do ambiente precisa de um suporte, precisa ser intermediado, porque está adoecendo outras pessoas. E você está melhorando o clima organizacional e, por consequência, tirando pessoas que estão indo para o trajeto do burnout. Então, não existe separação entre clínica e corporativo. Não existe. Até porque nós que somos da área da saúde mental, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, nós sabemos que ninguém fica doente por questões próprias. Nasceu... Não. Existem diversos fatores. Estímulos do ambiente... né? Existem fatores que nos moldam para algo bom ou para algo ruim, ou seja, questões que nos adoecem. Então, você não vive sozinho num casulo, você vive no mundo, existem relações humanas, existem diversos estímulos que nos influenciam para o bem ou para o mal, para uma saúde mental ou para um adoecimento. Então, acreditar que a clínica não pode entrar nas empresas, ou vice-versa, enfim, isso não existe. Se esse paciente ele vem até a mim com burnout, eu entendi que ele está burnoutado e é por consequência, já diz, burnout é uma questão ocupacional, certo? Uma doença ocupacional. Por que eu posso dizer a ele que ele tem burnout, que o que ele está sentindo é um burnout, isso é derivado do trabalho? Eu entendo que é sobre esse ambiente, mas eu não posso atuar no ambiente que adoece ele. Isso não existe. Isso não faz zero sentido, gente. Vamos tirar essas crenças limitantes. Ok? Não saber como entrar e como atuar, ok. Agora, dizer que não é possível é algo totalmente errôneo, ok? Então, vamos lá. Um dia você está no consultório tratando o burnout. No outro dia você está no ambiente tratando o clima organizacional e inibindo essas questões negativas como burnout e muitos outros. Como que eu posso atuar? Larissa, como que eu posso atuar no ambiente, nas organizações, nas empresas? Eu vou dar alguns exemplos simples. Você pode cuidar da pessoa sozinha. Como assim sozinha? Sabe a terapia online? Tem empresas da qual eu já atuo e eu faço plantão de atendimento. Não, como assim, Larissa? Plantão de atendimento. É a mesma coisa que você ter uma agenda fechada e atender online. Você está fazendo a mesma coisa, só que você está atendendo aqueles funcionários. Mas às vezes não quer online. Tem empresas que ela quer online. Ela aceita tranquilamente um atendimento online. Tem empresas que ela vai exigir que você vá até lá. Agora, qual é a diferença se a empresa exigir que eu vá até a empresa, ela separa uma sala adequada, faz uma sala totalmente privada, para que ali no formato de consultório você venha prestar esse suporte psíquico. Por que você vai na empresa, tem o médico do trabalho, mas não pode ter o psicólogo do trabalho, o psicanalista no ambiente corporativo? Não tô entendendo. Então, assim, isso não existe. Você pode atuar, não tem problema nenhum, ok? Então, assim, qual é a diferença? Você vai entender, primeiro de tudo, nós temos que entender a necessidade da empresa.
se ela precisa de uma blindagem jurídica, porque ela tem um histórico de muitos adoecimentos, né? Pessoas que têm adoecido ali com frequente por questões psíquicas. Então, o fato de você ir até o ambiente daquela empresa e atender aquele colaborador, além de você trazer uma blindagem jurídica por questões de NR1 e muitas outras, você está também tratando a saúde psíquica daquele colaborador. Quantas pessoas eu atendi dentro de empresas que tinham diversos estigmas, diversos bloqueios, né? Não acreditava em terapia. E aí ela se via numa obrigação de ter que fazer terapia porque a empresa estava fazendo. Ela amou aquilo que para ela era uma obrigação. Ela, na verdade, nunca, não é obrigado, mas a empresa coloca aquilo à disposição, ok? Então ela traz isso como uma blindagem jurídica, ela se adequa à NR1 e a muitas outras questões jurídicas, né? Isso você acaba suprindo uma necessidade da empresa e ao mesmo tempo você está tratando a saúde psicológica desses colaboradores que por consequência de um tratamento psíquico ele tem um melhor desenvolvimento profissional, o que melhora a quantidade da produtividade, melhora a qualidade da produtividade e, por consequência, como eu sempre falo, alavanca os resultados da empresa e esse profissional, ele tem uma realização profissional como profissional. Por consequência, a gente diminui o turnover da empresa. Olha como uma coisa vai puxando a outra. Mais uma vez, não existe a separação entre o clínico e o corporativo, seja na psicologia, seja na psicanálise, principalmente na psicanálise. Aliás, quem é da psicanálise sabe disso, nós vamos na raiz do problema. Resumindo, nós não tratamos só os sintomas, como eu dei o exemplo dessa minha paciente. Tratei o burnout dela, entrei na empresa que ela estava, tratei o clima organizacional, que é o que estava adoecendo outras pessoas, levando para o mesmo lugar que ela estava, que era o burnout. Então a gente vai na raiz do problema. Não tratamos somente os sintomas, termo clínico, para a empresa, agora transformando para o termo empresarial corporativo, o problema, como nós analisamos o todo, vamos na raiz do sintoma, além de tratar os sintomas. Então a gente vai na raiz dos problemas, das necessidades da empresa, além de suprir as necessidades e solucionar os problemas. Então nós podemos e devemos atuar nas duas áreas, sim. Então um dia você está no consultório, o outro dia você está na empresa. Então dá para você, um dos formatos que dá para você atender, atuar nas empresas, é fazendo plantão de atendimento, tá? Então você atende dentro da empresa. E o que é bom quando você atende dentro da empresa? Com o método da Ferrari Psique, além de você atender como psicanalista, tá, gente? Tô dizendo agora, que é o método da Ferrari Psique, com essa abordagem. Como a gente não trata só os sintomas, a gente não faz só o paliativo, a gente vai na raiz do problema, a gente quer buscar onde que tá tudo aquilo. Qual é o lado bom de você atender dentro da empresa? É que você analisa, tá? Você analisa o ambiente. Então, o que acontece? Eu tô numa sala, naquele consultório dentro da empresa adaptado para que eu possa atender aquele colaborador. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a liberdade de transitar entre os lugares dos departamentos. Aquilo vai me dando uma análise de alguém falando com alguém, de alguém, como alguém escuta alguém, como alguém fala com alguém, qual é a postura um com o outro, sabe? E isso vai ficando mais claro, não só sobre as pessoas da qual você atende, mas como compreender aquele ambiente e os seus estímulos, né? Porque a gente sabe que fatores fenomenológicos é sobre ambiente, sobre os fenômenos. Agora, fatores pessoais que refletem no profissional, aí é outra questão, mas a gente sabe que são problemas em caixinhas separadas, mas que juntos têm um resultado positivo ou negativo. Então, qual é o lado bom de você, profissional, se colocar à disposição de atender no ambiente da empresa? É que você consegue analisar com o método Ferrari Psique, porque senão você se perde, né? Você fala, tô olhando aqui e não tô vendo nada, calma. Com o método Ferrari Psique, eu consigo te orientar
Quais são as análises a se considerar que dá para você validar e trazer isso para dentro de análise do comportamento de cada colaborador. Entender o que é responsabilidade da empresa a melhorar e a se desenvolver, e entender o que é a responsabilidade daquele paciente a se colocar à disposição e se desenvolver como pessoa e como profissional. Mas você só consegue ter essa visão mais completa e ampla quando você se coloca à disposição de estar dentro da empresa, que aí você consegue ter essa disponibilidade de analisar de dentro para fora do consultório, ainda que dentro daquela empresa. Quando você fala isso para a empresa e transforma isso, né, de termos clínicos para termos corporativos e explica para a empresa, como eu já dei um insight e falei aqui com vocês, trata a pessoa, que por consequência trazendo a boa saúde mental e ela tendo bem-estar, ela vai se transformar tendo uma realização profissional, ela vai se sentir bem, ela vai performar melhor, vai alavancar os resultados. Então assim, você vai trazendo essa linguagem, né, tirando aquilo que é de forma clínica para uma comunicação de negócios empresarial, a empresa vai falar, agora eu estou entendendo que faz sentido ter você aqui. Né? Aliás, tem outras lives que eu fiz, a maioria deu para salvar, nem todas, mas assim, ela traz esses insights para vocês de como transformar termos clínicos para termos de negócios, ali para processos de B2B em reunião, e você conseguir converter empresas para clientes seus, tá? Então, vamos lá. Cresça na clínica corporativa e, ao mesmo tempo, o consultório. Se você parar para pensar, só o plantão de atendimento dentro da empresa, você já está fazendo de uma forma dinâmica. Você está analisando a empresa por estar neste ambiente e, ao mesmo tempo, os colaboradores são os seus pacientes, o que não muda do atendimento online ou consultório. Então, só ali você já está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, tá? Outra forma que você pode também fazer é esses atendimentos em grupo. Aí, o que acontece? Larissa, como que eu vou atender, fazer atendimento em grupo dentro das empresas? Pois é. É possível? É. Mas existem casos específicos. Se a gente está com um problema, por exemplo, de clima organizacional, não tem como eu fazer atendimento em grupo. Mas outras necessidades, da qual eu posso passar para vocês em outros momentos, a gente consegue fazer atendimento em grupo. Então, vou dar um exemplo aqui de um que eu fiz recentemente. Na verdade, eu tô aqui no Rio de Janeiro. Eu vim para uma empresa, mercado financeiro também, e era um grupo de 18 pessoas. Só que esse grupo é super entrosado. Super entrosado. Então, assim, não tinha nenhum problema de comunicação, de comunicação silenciosa, não. Eles são muito conectados. Larissa, então você foi fazer o que nessa empresa? Eu fui pegar os pontos, eu fiz uma análise de cada um, enfim, entendi quais são os pontos positivos de maior habilidade, enfim, de cada profissional, para poder direcioná-los para uma campanha específica e uma nova implementação interna de uma campanha para alavancar um valor X, tá, que eles queriam. Só que o líder estava com dificuldade de dividir as equipes. Por exemplo, coloca quem tem um perfil mais burocrático e administrativo numa frente de quem é mais comercial. Embora eles tenham uma boa comunicação, mas ele estava perdido na leitura desses perfis profissionais para esta campanha em específica agora, para final de ano. E aí, o que acontece? Eu consegui fazer terapias em grupo, que aí eu consegui ver a troca entre eles de uma forma mais dinâmica, de uma abordagem mais livre, né? De uma abordagem muito mais tranquila, sem ser algo estruturado. E também fiz abordagens estruturadas para que a gente pudesse entender como que é o comportamento de cada um numa abordagem estruturada ou numa associação livre, enfim. E aí sim eu trouxe ali uma implementação dentro do que eu entendi de cada perfil profissional. Como colocar para aquela campanha funcional? A fulana de tal vai funcionar melhor nessa posição, o fulano de tal vai funcionar melhor nesse. Aí faz sentido você fazer essas análises em grupo. Eu estava atendendo ele já de forma online e nessas 2 últimas semanas, né, eles tiveram 6, foi ao todo 6, né? 2 semanas, 3 por semana. Então foram 6
atendimentos em grupos para poder finalizar esse processo para essa campanha que eles queriam alavancar um valor sei lá quantas vezes mais, tá? Então, assim, dá para atuar dessa forma? Dá para atuar dessa forma. Atendendo, como eu falei, plantão de atendimento sozinhos, para entender cada um, entender o clima da empresa. A empresa quer fazer alguma campanha, quer ter algum projeto para entregar, como eu falei, para poder ler melhor o perfil e direcionar cada um no seu posto e fazer a engrenagem funcionar melhor para conseguir o que eles queriam conseguir. Então, aí a gente consegue colocar esse suporte psicológico em grupo, né, que é o acolhimento empático e tudo mais, um consegue partilhar as suas experiências um com o outro, aí você analisa o que cada um compartilha e como o outro recebe esse compartilhamento, enfim, várias questões, entendeu? Então isso ajuda muito em alguns projetos, algumas campanhas que as empresas às vezes querem desenvolver, para arrecadar valores mais rápidos, assim, e valores mais agressivos. Como eu falei, eu vim do mercado financeiro, então hoje eu estou mais acostumado com esse cenário, tá? Então é isso. Qual é a outra forma que a gente pode atuar? Chama consultoria. Tem empresas que ela quer que eu vá para a empresa e exerça o mesmo trabalho que eu e você, como profissional da saúde mental, nós analisamos o todo, sabe o todo? Então, você pode analisar o todo dentro da empresa, só que sem um formato de terapia. Não, mas eu não tô entendendo, Larissa, como assim? Então, vamos lá. São duas frentes e um propósito. Clínica e corporativo. Larissa, se eu tô dentro da empresa e eu não tô fazendo plantão de terapia, como você falou, como que eu presto consultoria para entender o todo, quando o todo envolve pessoas? É aí que tá. Você vai fazer a mesma coisa, mas nem sempre você vai fazer no formato de atendimento consultório dentro da empresa. Você vai estar transitando entre um departamento e outro, como eu te falei, analisando somente os estímulos daquele ambiente, analisando a comunicação da equipe, entre a equipe, da equipe com o líder, de um departamento A com o departamento B. Então, isso é uma forma de consultoria. Você vai fazer vamos considerar assim, uma anamnese do todo, até gerar um prognóstico, um diagnóstico, enfim. Aí é o que eu falo pra vocês. Aonde que você não tem espaço para atuar? Tem sim. E eu já trouxe aqui pra vocês 3 formatos diferentes. 3 formatos diferentes. Só que você vai me perguntar, como é que eu atuo em plantão de atendimento? Melhor, como não? Quando que eu atuo no formato de plantão de atendimento dentro de uma empresa? Ou quando que eu atuo em plantão de atendimento em grupo dentro da instituição? Ou quando que eu vou para lá e atendo de uma forma que eu analiso todo, fazendo consultoria para poder entender os estímulos do ambiente que impactam nas pessoas, na sua performance, a quantidade, a qualidade dos processos realizados e, por consequência, o resultado da empresa. Então, por isso que, assim, o nosso trabalho, quando eu falo nós profissionais da saúde mental, psicanalistas, enfim, quando você vai conversar com uma empresa, você tem que entender, é como a gente faz com o paciente, é a escuta ativa. Por mais que é uma reunião, ele não entende isso, mas você entende. Você não está ali só para um processo de B2B, de empresa para negociar. Entenda qual é a real necessidade da empresa. Eu chamo o inconsciente empresarial. Muitas das vezes, em reunião de negócios, o próprio profissional, o próprio diretor, enfim, o dono da empresa, nem ele sabe o que de fato ele precisa. Mas dentro de uma conversa, dentro de uma reunião, você já começa a entender algumas lacunas. Tem algumas lacunas ali que você entende que nem ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele quer resolver. Então, qual que é a melhor forma para começar? Às vezes uma consultoria dentro da empresa. Chega lá e fala, eu hoje vou assistir o departamento de RH durante 4 horas. As outras 4, vou colocar um expediente aí de 8 horas trabalhada por dia? Pode ser mais, mas vou dar um exemplo. 4 horas eu estou no RH. As outras 4 horas eu estou no departamento de contabilidade.
As outras 4 eu tô indo pro administrativo. As outras 4 no dia seguinte, tô dando exemplo. Eu divido e vai transitando. Então, isso é uma forma de ter consultoria. Entender os departamentos ali da empresa, como eles se relacionam. E aí você vai entendendo do clima organizacional e fatores que influenciam a empresa estar do jeito que está e os colaboradores terem as posturas da qual você observou e analisou. Entende? E aí isso, com esse diagnóstico, com essa anamnese que você faz em formato de consultoria, isso te abre portas para que você implemente outros serviços da qual você é totalmente capaz de realizar. Tá? Então, aqui eu já trouxe para vocês 3 cenários para 3 diferentes atuações. Larissa, mas como que isso fica claro para mim? Mesmo que você explicou um cenário ou outro, mas como que eu vou ter esse feeling de compreender? O método Ferrari Psique. Aí eu vou te explicar como é que ter essa sensibilidade de entender qual ambiente acessar e como acessar cada ambiente. E tá tudo bem, eu não sabia, eu aprendi não só na teoria como na prática. E hoje eu repasso para aqueles que têm interesse e têm uma cabeça totalmente aberta para fazer acontecer. Porque isso, eu vou ser bem sincera com vocês, eu que vim da psicologia, cursei psicologia, me formei em psicanálise, fiz especialização na integrativa, na organizacional, enfim. Nenhuma instituição de ensino não mostra pra gente como fazer a carteira, como entrar nas empresas. Então, assim, eu vou falar a verdade, foi dura nas 2 penas da qual eu tenho investido tempo, conhecimento e enfim, para chegar onde eu cheguei. E aí eu tô aqui hoje passando para vocês, ok? Outro tema que eu coloquei é o equilíbrio possível. Como assim, o equilíbrio possível? É como gerir tempo e posicionamento entre clínica e empresas. Lembra que eu falei para vocês? Que tem pessoas que ela já tem até a carteira dela de pacientes. Mas existe uma queixa que alguns profissionais me procuram mencionando isso. Não é um grande volume, mas existe uma quantidade significativa. Chegar em mim e falar, Larissa, eu atuo há tanto tempo, já há alguns anos no consultório, e eu tenho, assim, me sentido meio saturado do mesmo. Por mais que a profissão que eu escolhi eu amo, eu gostaria de atuar de uma forma mais dinâmica. E vendo o mundo do jeito que tá e tudo mais, eu acredito que o fator empresarial faz total sentido pra mim. Queria entender como é que eu faço pra isso acontecer. Mas eu não quero deixar de atender os meus pacientes. Então, o equilíbrio, ele é possível. E por que ele é possível? Porque tem como você gerir o teu tempo com o posicionamento entre clínica e empresa. Eu vou explicar como. De uma forma mais rápida e sucinta, e breve, né? Eu coloquei nesse formato para vocês compreender aqui, ficar de mais fácil acesso e compreensão. Você vai dividir a sua semana sendo dias na escuta online, presencial, que é consultórios, e os outros reuniões de B2B. O que é isso? Eu estou explicando para vocês aquele profissional que ele atende no consultório, mas ele quer migrar para a empresa. Ou ele quer ter esse dinamismo de atender alguns consultórios, seja presencial ou online, e ao mesmo tempo atuar nas empresas. Muitos falaram, não vai ter como conciliar, vai. Talvez você não está sabendo fazer a gestão de tempo para que você consiga um posicionamento, né, entre a clínica e as empresas. Mas então vamos lá. Só para você entender. Segunda-feira, hoje eu tive um dia tranquilo, tá, gente? Hoje eu fiquei tranquila. Mas vamos lá. Eu tô no Rio ainda, volto essa semana. Então, peguei alguns dias, aproveitando que eu estava aqui a trabalho durante 2 semanas. E peguei mais uns dias para poder dar uma relaxada e voltar ativa. Mesmo atendendo só consultório, mas para dar uma relaxada. Então, só para vocês entenderem. Como eu falei, essa empresa do mercado financeiro que eu vim, e eu fiz essa terapia em grupo, tudo para poder alinhar cada profissional que já tem uma equipe engajada. Mas a pessoa daquela franquia do mercado financeiro, ela pediu para que eu viesse, para que eu consiga alinhar melhor, porque é uma campanha que é um alto valor a ser, alcançado. Então, assim, eu precisava desse direcionamento, porque vale muito a pena. Eu quero colocar cada um no lugar certo, para não ter erro, a gente vai conseguir. Ok. Então, nessas 2 semanas, eu estive lá na primeira semana 3 vezes, fazendo essas terapias em grupo, e essas outras 3 na semana seguinte.
Porém, a semana tem 5 dias ali, né? De segunda a sexta, considerando os dias sem ser final de semana. Então, desses 3 dias, então vai segunda, terça e quarta. Que não foi o caso, né? Ela queria que eu alterar. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Mas esses 2 dias que me restou, eu fiz os atendimentos online. E dividi com reuniões, que é processo de B2B. Que é a minha empresa Ferrari Psique, com as outras empresas da qual me solicitam, né, para entender melhor o meu serviço e trazer para o ano seguinte já ter esses projetos. E além disso, eu finalizei o timing de uma mentoria. Então eu já tô colocando o conteúdo novo agora dos Estados Unidos que eu fui para trazer a mentoria pro ano que vem. Então, fala, Larissa, como você tá fazendo tudo isso? Gestão de tempo. Se eu não me organizar entre esses encontros dentro da empresa, primeiro ponto, a empresa que eu fui, vou dar o exemplo. Eu fui 3 dias da semana passada, mais 3 dias da semana retrasada. Qual é o tipo de necessidade? Qual é a intensidade dessa necessidade? Qual é o caráter de urgência de ação dessa empresa? E quais são as necessidades, no sentido, como eu falei aqui, né, de intensidade, para entender se tem muitos pontos a serem desenvolvidos ou nem tantos pontos assim. Porque aí você também consegue quantificar, vamos colocar assim, o tempo que você vai estar inserido naquela empresa. Mesmo que você não está ali de segunda a sexta, eu estive ali 3 dias, mas eu tive 3 dias na semana passada, 8 horas cada dia. Eu tive que estar ali durante 6 dias, dividido 3 dias de uma semana e 3 dias da outra. Eu podia ter feito 6 dias, praticamente uma semana direto? Podia. Mas por que eu não fiz? Porque eu tenho uma agenda a cumprir. Então eu tive que fazer uma gestão de tempo. Nessa semana 3 dias e na outra 3. Por quê? Porque eu tenho pacientes para atender de forma online, né? Que é consultório. Mas então eu tenho que saber dividir. Então assim, mas Larissa, se eu falar isso com a empresa não vai entender. Ela pode não entender e tá tudo bem. Mas você tem que adaptar a sua realidade. Normalmente a empresa entende. Agora, para você fazer também essa gestão de tempo na sua agenda, você tem que entender que tipo de serviço você vai prestar. Qual a intensidade que aquilo vai te colocar. Como eu te falei, eu tinha que estar lá na semana passada 3 vezes por semana, sendo 8 horas do meu time lá por dia. Na semana retrasada também. E os outros 2 dias? Eu me dividi com o término, né? Finalização de alinhamento de mentoria para o ano de 2026, né? Com o conhecimento dos Estados Unidos que eu fui. Mais atendimento, consultório, só que de forma online. E reuniões que as empresas têm me solicitado, obviamente, para eu estar oferecendo os meus serviços e tudo mais. Consultoria, plantão de atendimento, enfim, implementação de GNR1, enfim. Só que você só vai ter noção do seu tempo, dessa gestão de tempo, quando você começar a entender por que aquela empresa está te contatando, toda reunião que você for fazer, linka os temas da qual você tem que falar, para que não uma reunião de meia hora não vire 1 hora, 1 hora e meia. Você tá entendendo que tem coisas que você tem que aplicar, porque senão você realmente não consegue atuar em clínica e corporativo junto. Existe algo além da organização, existe uma organização por completo. E quando eu falo de uma organização por completo, a gente tá falando sobre detalhes. As minhas reuniões de forma geral, Larissa, eu falo pra vocês, as minhas reuniões de forma geral, elas duram meia hora. Nossa, Larissa, meia hora. São casos muito... Eu tô falando de B2B, tá? Daquela situação que a empresa quer falar comigo, que ela quer entender os meus serviços pra ver se ela quer colocar dentro da empresa dela. Então, eu já tô ali no automático de saber como começar, o meio e fim daquela reunião. Agora, a empresa vai vir com uma outra demanda, ela vai querer que eu personalize, eu vou entender, eu vou escutar o inconsciente daquele empresário também dentro da reunião e mostrar pra ele o que ele precisa, sem que ele saiba, porque às vezes ele não sabe, mas ele precisa, entendeu? Então você tem que ter tudo isso muito ali alinhado para entender as próximas reuniões, se vai ter mais de 2, 3, 4 reuniões, para poder identificar qual é o fluxo padrão da sua agenda. E aí você consegue dividir entre clínica e corporativo e atuação. Eu, por exemplo, tô aqui no Rio de Janeiro. São 2 semanas seguidas dentro
essa filial do mercado financeiro em específico. Como eu te falei, 3 dias cada um. Não quer dizer que porque eu tô longe, eu tô deixando de atender os meus pacientes de forma consultório mais online. Então, assim, você tem que ter uma organização da sua agenda. Mas não é um impeditivo para você atuar nas empresas e poder atender. E eu sou a prova disso e tô explicando aqui para vocês, tá? Aliás, não só explicando, mas trazendo um pouquinho da minha agenda, só para vocês terem uma noção de como funciona. Agora, Larissa, para mim já não dá. Eu saio de uma terapia e do nada você vai para uma reunião, aí você sai dessa reunião de B2B, aí você do nada já entra numa mentoria. Eu não consigo. Tudo bem. Eu, em parte, qual que é a sua identidade profissional? A gente pode trazer isso para um outro tema também de live. Mas qual que é a sua identidade profissional? Porque a minha identidade profissional, uma das coisas que está atrelada à minha identidade profissional é o dinamismo. Então, assim, mesmo que da área clínica, eu, Larissa, sendo aqui sincera com todos vocês, eu não gosto. Não é que eu não consigo, consigo, mas gostar. Me realiza dessa maneira, atender todos os dias só consultório online, não. Eu gosto de ensinar, aí eu vou para palestra e vou para mentoria. Eu gosto de escutar, de ajudar, de tratar, consultório online ou presencial ou plantão, entendeu? Eu gosto de ajudar a tratar, a performar e entender tudo aquilo que funciona no ambiente, no campo que a pessoa tá, que ela tem uma saúde psicológica boa, né, saudável, ou aquilo que adoece ela. Eu gosto, então eu vou para a empresa, porque eu atendo ela, trato ela, dou suporte psicológico e também entendo do ambiente dela. Isso me fascina. Então, assim, quem é você também como profissional? A gente pode falar isso num outra live sobre identidade profissional, mas aqui, com o método Ferrari Psique, é para profissionais que querem um dinamismo. Ele quer atender tanto da clínica como dentro das empresas. Ou ele quer migrar da clínica e atender a sua empresa. Que a empresa em si, ela já é um ambiente mais dinâmico, tá? O que mais aqui eu coloquei pra vocês? Aí a gente vai pro terceiro tema, que eu coloquei aqui, que é do divã ao escritório. Então, o futuro do psi híbrido eu coloquei. Porque, gente, realmente, é o que eu te falei. Não é que eu não consigo, mas não tá alinhado à minha identidade profissional, entendeu? Eu gosto desse dinamismo, de estar atendendo em grupo. Daqui a pouco eu tô indo para que atendimento online, daqui a pouco eu tô aqui ensinando, daqui a pouco eu tô pegando uma ponte aérea e tô fazendo palestra, ou às vezes, enfim, eu gosto dessa movimentação. Eu me sinto mais viva, entendendo mais do ambiente, de pessoa, das relações humanas, de negócio, tudo isso que é o todo. Esse o todo, e eu estar no campo do todo, é o que me faz realizada profissionalmente. Nada contra quem gosta de atender só em consultório. Eu tenho esse dinamismo atrelado à minha identidade profissional, tá? Então, por isso que eu coloco que é o futuro híbrido. E por que o futuro híbrido? Porque numa situação de Covid, da qual a gente viveu, nós pudemos entender que se o paciente ele não vem até o consultório presencial, sem o Covid, você já atendia aquela pessoa presencial. Quando o Covid chegou e que deixou as pessoas mais isoladas, aí você não atende aquela pessoa, todo mundo teve que se desdobrar para achar uma forma, certo? E achamos, encontramos e normalizamos, adaptamos e normalizamos os atendimentos online. E o que foi bom? Que, embora as circunstâncias, né, da questão do Covid fez com que todos nós ficássemos reclusos, ainda assim, nós de alguma forma estruturamos as nossas relações humanas. Mesmo que por vídeo, mesmo que distante, mas ainda assim achamos uma alternativa de nos comunicar, de estarmos próximos um do outro, mesmo estando distante, e não negligenciando a saúde mental, o tratamento da saúde mental do outro, só porque eu não quis quebrar uma crença limitante de que a terapia presencial não é a mesma coisa que a online. Então, a vida... E assim como a gente trata os nossos pacientes e conduzimos eles a isso, ao desenvolvimento contínuo, assim a gente também temos que nos desenvolver de forma contínua dentro daquilo que nós escolhemos exercer na nossa profissão. Eu falo que quanto mais obstáculo você encontra no meio do caminho e mais pessoas falam isso não vai dar certo, acredite que então você está no caminho certo.
Você não precisa fazer o que todo mundo faz. Você só precisa fazer aquilo que te realiza profissionalmente e faz bem para ambas as partes. O que é isso, faz bem para ambas as partes? Não existe propósito naquilo que só faz sentido para você. Se só faz sentido para mim como profissional, não faz sentido para ninguém. É questão de quando não vai dar certo. Agora, se faz sentido eu levar a informação, como eu tô trazendo aqui para vocês, para desenvolver vocês, para transformar e trazer o melhor resultado, então isso vai se perdurar, porque é genuíno e é a intenção de fazer o bem, de transformar genuinamente. Então isso vai acontecer. Então não dá pra gente ver que o mundo tá mudando, as questões sociais estão mudando, a mentalidade das pessoas estão mudando e por consequência seus comportamentos, e você fala, não, eu continuo só atendendo clínica e clínica e empresa não se mistura. Não é assim que funciona. Então se você demorou para entender, agora é o momento de compreender. Agora, se você vai se desenvolver fazendo uma mentoria, participando de uma palestra, enfim, aí é uma questão do quanto você está disposto de dedicar do seu tempo, do seu esforço para se desenvolver e buscar aquilo que para muita gente ainda está com crença limitante e você está pensando 10 vezes à frente. É esse o ponto. Então a gente não pode se limitar só com o que a gente aprendeu, porque às vezes o que a gente aprendeu, o que eu estou falando hoje, vai ser ótimo até hoje. Agora amanhã pode acontecer um acontecimento enorme que muda todo o game do mercado. E aí eu, Larissa, eu tenho que entender. Eu, Larissa, na posição de empresária, como é que eu vou me mover? Eu, Larissa, na posição de psicanalista, como é que eu vou me mover? Dentro de uma missão de desenvolvimento e transformação que seja bom e seja algo genuíno essa transformação para aqueles da qual eu presto o serviço, mas para mim também me realizando profissionalmente. Entende? Então, assim, a vida, ela não para porque o teu pensamento parou ou porque você acredita que tem que ser daquela forma e acabou. Não, gente, não é assim que funciona. Entende? Então é isso. E aí eu coloquei aqui do divã o escritório, o futuro é híbrido. Ah, eu não gosto. Tudo bem. Mas é o futuro. E na verdade nem o futuro, é o presente já. Eu coloquei o futuro do psicanalista, enfim, psicólogo. É híbrido, mas na verdade é o presente. É híbrido. É híbrido. Tem gente que... Eu tenho profissionais... Gente, tem profissionais que chegam pra falar comigo assim... Eu tenho vontade... Eu não sei. Sabe? Aquele momento do nosso surto também, que a gente é ser humano, né? Larissa, eu não gosto de atender online. Mas eu não tenho carteira. O fato de você não gostar... Eu posso entender. Não acho que flui tanto. Eu não gosto, me sinto à vontade. Eu gosto do presencial, mas eu não tenho uma carteira de pacientes pro presencial. Agora, se eu coloco online, eu sei que eu já consigo atender mais. E aí, é uma escolha. Ou você se adapta às mudanças do mundo, né? Não tô falando que porque tá errado, você tem que agir errado. Mas eu digo, vocês estão entendendo o que eu tô falando. Se adapta à mudança. E se a saúde mental... não alcançou muitas pessoas lá atrás, hoje a gente tem várias formas para que consiga alcançar essas pessoas. Como eu falei, quantas empresas da qual eu fui prestar os serviços da Ferrari Psique, e eu fui prestar serviço para melhorar o clima organizacional da empresa, né, fazendo consultoria, analisando os processos internos, os ambientes, não era nem para atender dentro da empresa, é para análise do todo. E quando eu saí de lá, as pessoas falaram, nossa, você atende? Eu disse, atende. Eu quero passar com você. E dali, ela sentiu algo... Ela falou, sempre ouvi falar de terapia, de sessão de análise e tal, mas nunca tive interesse. Mas quando eu vi algumas mudanças positivas dentro da empresa, eu falei, caramba, isso pode ser pra mim. Então, gente, a gente tem diversas formas de... Se as pessoas ainda têm estigmas, né? Crenças limitantes, bloqueios que não venham acessar a saúde mental, quando a gente tem oportunidade de ir até lá, a gente, que eu falo muitos profissionais, né, que eu me coloco a gente porque eu tô na classe profissional, da qual eu tô me referindo, coloca bloqueios, colocam travas de atuação, porque falam que não é legal, porque eticamente... Gente, para com isso. Nós estamos aqui para alcançar pessoas, desenvolver profissionais, trazer saúde mental, que por consequência vai alavancar resultados, melhorar das empresas, melhorar climas organizacionais. Para com isso.
Você é capaz, você estudou para isso. O método Ferrari Psique vai te dar o direcionamento do que fazer, qual serviço prestar, como atuar na prática. Então para com isso. Ah, mas eu não gosto. Aí é diferente. Aí você não quer e tá tudo bem. Agora, para um profissional dinâmico, como eu falei, o futuro, ou melhor, o presente é uma movimentação profissional híbrida. Aí essa conversa faz sentido, tá bom? E um outro tema aqui que eu coloquei também é a mente do líder. Quando o psicanalista entra nas empresas, vamos lá, ele faz a intermediação entre falas, comportamentos e medidas a serem implementadas, ou seja, de forma neutra e racional. Isso entra muito dentro da questão da consultoria, como eu falei para vocês. Então, por exemplo, existem algumas empresas que eles não me chamam para atender na empresa, mas para atuar de uma forma de consultoria. Então, eu transito entre os departamentos, eu analiso os processos de trabalho, a produtividade, tenho acesso a resultados, faço o levantamento de tudo. Analiso a tratativa entre os líderes e os liderados. Analiso metas, comunicação. Algumas reuniões eu participo só observando como é que é feita a cobrança de meta. Analiso como é feito o desligamento, analiso como é feito algumas entrevistas para contratação, porque tem muita gente que sabe se vender como bom profissional, mas ser este bom profissional é um ponto a gente tem que conversar, entendeu? Então, assim, esse formato, né, da mente do líder, né, que o psicanalista, quando ele entra na empresa, é o que eu tô falando pra você. Quando você está no consultório, você está analisando a pessoa para mostrar para ela o que ela tem que desenvolver e quais são as lacunas da qual ela tem que olhar, auto-refletir, autoanálise, auto-reflexão, autoanálise, autodesenvolvimento. Na empresa é a mesma coisa. Quando você analisa o ambiente, você entende o comportamento daqueles colaboradores, por consequência. E por consequência, os resultados da empresa. Então, quem disse que você não consegue ou que você não dá para juntar, crescer na clínica e o corporativo ao mesmo tempo? Mentira quem falou isso. Não falo na teoria, falo na teoria e na prática, tá? Então a gente analisa os problemas, as necessidades e nós também filtramos ali por prioridades o que deve ser implementado para que venham mudanças positivas e ir se desenvolvendo. Monitoramento. Será que aquela palestra que você foi lá dar, aquela análise, aquela consultoria que você teve ali como resultado, que é bom, que tem que ser desenvolvido, que não tem que ser desenvolvido, ok, implementou possíveis questões ali, trouxe possíveis implementações para que aquilo possa se desenvolver com sucesso. Mas você monitora como? Porque tem muita empresa que tem pessoas que tem consultoria, tem implementação, tem. Quem é que fica agora para monitorar o que diagnosticou, o que implementou? Não fica. A verdade é que pessoas são questões assim de constante transformação e mudança. Quem é que fica para me monitorar? Como é que eu faço, Larissa? Contrato com a empresa. Para a consultoria o valor é X. Na frequência tal o valor é X. Na frequência outra tal o valor é Y. Com monitoramento é tanto. Sem monitoramento é tanto. Então, existem várias formas de você alavancar questões financeiras como profissional, tá? O seu budget. E ao mesmo tempo, gente, suprir tudo. Trabalhar a saúde mental e resultados da empresa. Quem falar pra você, falei, repito, abro ressalva e vou bater nessa tecla até o final. Porque eu atuo, tô na prática. E não é mimimi, acontece e resolve. Não existe clínica que não junte com o corporativo. Isso não existe. Quem fala isso pra você tem uma crença limitante ou tem medo de se jogar e fazer acontecer e coloca isso pra você. Instituição, faculdade nenhuma fala isso pra você. Mas a vida te traz circunstâncias da qual você entende que você consegue colocar o seu conhecimento muito além do que falaram que você é capaz. Tá?
E como eu falei aqui pra vocês agora, pra finalizar, profissionais da área da psicanálise, principalmente. Eu, como psicanalista, falo isso pra vocês com dor no coração. Existem muitos estigmas em relação à ética, que não dá pra trabalhar a psicanálise na questão empresarial, porque eles tratam como se fosse um pecado. Olha, se eu sou psicanalista, tem que tratar saúde mental, e saúde mental não se mistura com resultado, mistura. Porque eu nunca vi uma pessoa que tem burnout produzir bem. Ela não consegue levantar da cama, chega uma hora. É como eu falei pra vocês, que é um caso. Eu atendi ela, que uma paciente minha, que tinha um burnout, e ela me convidou, quando ela ficou sabendo da minha atuação, para, por favor, se eu podia entrar em contato com alguém da empresa, se ela me colocasse para ver, porque ela sente que outras pessoas estão indo pro mesmo caminho que ela já estava, que era de burnout. E a empresa falou ok, e a gente conseguiu melhorar aquele clima organizacional e alavancou ali muitos pontos de produtividade, como é que eles... produtividade, turnover da empresa, produtividade, turnover e o clima organizacional, obviamente, tá? Então, assim, o que a empresa achou que... Às vezes a empresa acha que ela precisa de uma reestruturação. Na verdade, colocando um profissional como você, ela não precisa demitir todo mundo e voltar a contratar de novo. Ela só precisa colocar alguém que entenda de verdade de pessoas, antes mesmo de cobrar. Quando você... O maior ativo de uma empresa são as pessoas. Quando você cuida de pessoas, por consequência, você está cuidando dos números, dos resultados. Então, sim, clínica e corporativo andam juntos. Andam juntos, sim. A psicanálise em especial, porque a gente não trata só o sintoma, o burnout, como eu falei, que é o problema, que isso podia... Se fosse uma funcionária que quisesse, por exemplo, processar a empresa, ela tinha diversas, quase com um dossiê para comprovar que a empresa adoeceu. Entendeu? Só que não, o que ela fez? Larissa... pelo amor de Deus, você consegue entrar lá na empresa, em contato, tal? Consiga, ela era líder no departamento. E aí entrei na empresa e a gente conseguiu trabalhar o clima organizacional. Então, quer dizer, você blinda a empresa de um processo trabalhista aí, envolvendo questões psicológicas, como um burnout, porque você entrou naquela empresa e trouxe esse suporte. Então a empresa já se livra disso, ao mesmo tempo você trata o clima organizacional, trata a saúde mental desses profissionais, cuida do processo como um todo e os resultados são alavancados. Mais uma vez, a clínica e o corporativo caminham juntos. Não prospera crença limitante, resistência existente nesses profissionais que pensam e falam que não. Tá? Então eu coloco aqui muitos dos bloqueios desses psicanalistas, de profissionais da saúde que dizem que uma coisa não se mistura com a outra, o que é uma fala totalmente errônea e estigmatizada. Uma das coisas que eu vejo muito é a resistência. Então evita a mudança porque não acredita que aquilo possa acontecer. Ele foi tão doutrinado na faculdade, na instituição de ensino, que uma coisa não se mistura com a outra, que ele criou essa crença limitante, que criou essa resistência dentro dele. A ponto de, isso não acredita, não tem como e não quero falar sobre. Foge até do assunto porque não quer falar sobre. Cria essa resistência. O segundo ponto que a gente chama de recalque ou repressão. O que é o recalque ou repressão? Por medo, por dor ou algum desejo inconsciente gera algum bloqueio. Ou ele quer muito, ou ele tem muito medo. E aí ele fala que não funciona, ou que não liga porque ele tem medo de fracassar. Ou ele quer muito fazer aquilo acontecer e tem medo mais uma vez de fracassar. Ou ele acha que realmente deseja muito e vai ser julgado, enfim, cria essas travas. Então, é muito recalque muitas das vezes, ou até que a gente chama de recalque, de uma forma mais compreensível para todas. A gente usa o termo recalque na psicanálise, né? Recalque, mas é uma repreensão ali da pessoa com ela mesma, consigo, né? E o superego rígido. Ele não negocia, ele não é uma pessoa flexível. Bom, vamos ver como é que eu posso atuar. Vamos ver como que eu posso me desenvolver entre os dois campos, entre o segmento clínico e o corporativo. Deixa eu me desafiar como profissional. Deixa eu ver aquilo que todo mundo falou que não funciona, até que alguém foi lá, bateu de frente e fez acontecer, tá acontecendo, tô vendo que é possível. Então vamos ver, vou me desafiar como profissional, vou me desenvolver. Não, isso não existe. Ele tem um superego rígido. É uma voz crítica interna dele, que assim, não é possível e ponto final. Sem espaço para tentar ou falar sobre.
Vamos trocar de assunto, só que já não é assunto pra ele. Ele já se autocritica de forma intensa. Isso não existe, tá? Então, nosso tema hoje, finalizando aqui a nossa live de Cresça na Clínica e Corporativo ao mesmo tempo. Larissa, quais são os serviços hoje que você presta, consegue diversos contratos, que é similar à nossa situação de consultório, mas em outro formato dentro das empresas, e eu posso, como profissional, com o método Ferrari Psique, com você aprender e desenvolver. Hoje, por exemplo, você pode aprender a como aplicar consultoria, você pode atender online com o método Ferrari Psique para empresas, voltando aqui à pauta, tá? Palestras e mentorias. Então, consegue sim. E vou te falar, você não só muda pessoas, como você muda as empresas. Então, eu falo que nem aquele paciente, tem alguns pacientes da qual nós temos, que ele tem uma dificuldade, uma história tão assim intensa em alguns fatores, que quando a gente consegue ir vendo, né, aquele crescimento, aquele desenvolvimento dele dia após dia, e ele chegando naquele lugar que para ele era tão subestimado, é gratificante pra gente quando isso começa a acontecer. Você sente aquela afirmação, sabe, todo dia de é pra isso que eu estudei, é pra isso que eu nasci, que eu tenho que fazer, sabe? É isso. Então, quando você entra nas empresas e atende na clínica, particularmente aqui, trazendo para vocês meu sentimento, é uma sensação 10 mil vezes a mais de realização. Porque é saber que a gente transforma pessoas não somente em terapia, mas como a gente tratando ali, cuidando, ajudando na base da saúde mental, mas como a gente, quem não vem até nós, a gente consegue acessar e levar a saúde mental até essas pessoas. Você entra para suprir a necessidade de uma empresa que, por consequência, essas pessoas acabam sendo tratadas psicologicamente. Então, se isso não for um fator que te move, ou um fator que te motive a continuar e transformar e desenvolver pessoas, eu não sei se faz sentido essa profissão para você, entende? Então, assim, esse aglomerado de informações faz com que você se desafie cada vez mais, olhe para si e realmente entenda que você está no caminho certo. E que nós somos os agentes da saúde mental de forma transformadora, mas que pessoas transitam em lugares, existem relações humanas, existem estímulos de ambiente, e tudo isso coopera para uma saúde mental saudável ou não. E quando você sabe que você pode analisar tudo isso e trazer algo muito mais completo, isso traz uma realização profissional muito maior. Então, de uma forma resumida, gente, na nossa live é isso. Então, cresça na clínica e corporativo ao mesmo tempo. Finalizando, como eu já mencionei, é possível, tá? Vou finalizar com o último exemplo. Eu tô com uma escola de inglês, de idiomas, tá? E tava tendo muita insatisfação dos pais em relação à insatisfação dos alunos e tudo mais. Enfim, questões da escola, é uma questão cultural, certo? Da escola, que, enfim. Porém, os professores não estavam conseguindo ter uma boa comunicação com os pais. E a escola de idiomas me chamou, fui lá, fiz essa intermediação entre as conversas e os temas de necessidade ali, de pautas de problema dessa escola de idiomas, que estava sendo motivos de queixas recorrentes, que era a postura de professores em relação aos pais, enfim. Quando eu entrei como fator de intermediar essa comunicação, o jeito em que os pais só escutavam os professores e compreendiam, e os professores escutavam os pais e compreendiam, era totalmente diferente. Quando você entra isso como um fator intermediador e consegue sanar essa confusão toda e transformar a confusão em solução, e ainda de uma forma em que você consegue colocar assim, ter aquela conexão, isso é transformador. Porque isso não deixa de ser algo que você foi ali, trabalhou pessoas, o ambiente, a comunicação, e gerou um benefício para todos. Porque eu tenho essa conexão hoje entre os professores e os pais, os problemas foram
entendeu? Então, assim, existem várias formas de a gente atuar. Não é só dentro de consultório. E não que seja mais ou menos importante, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Mas o que eu tô dizendo aqui pra vocês que são profissionais da saúde mental podemos sim atuar tanto na clínica quanto no corporativo. Isso já existe, tá? E as empresas não têm obrigação de saber que nós conseguimos solucionar os problemas delas. Mas a gente que tem que mostrar pra elas que é possível. Então, mais uma dica aí, para você atuar na clínica e corporativa ao mesmo tempo, você tem que buscar essas empresas, né? Se você não se mostra visto, você não é lembrado. Mas para isso você tem que ter, obviamente, mais que a teoria, o conhecimento, direcionamento, um mentor, tudo bonitinho para você conseguir colocar em prática. Que é óbvio que as técnicas dentro de um consultório não são as mesmas técnicas dentro de uma empresa em determinados cenários, determinadas necessidades e situações. Por isso, o método Psique para poder direcioná-los, tá bom? Então é isso a nossa live, tá? Trouxe para vocês diversos exemplos de atuação, tipos de serviço para vocês atuarem nas empresas e como conciliar uma agenda fazendo gestão de tempo e com organização entre a parte clínica e a parte corporativa, tá bom? Por enquanto, e hoje a nossa live é isso, encerramos a nossa live de Cresça na Clínica e Corporativo ao mesmo tempo, ressaltando que dia 16 de novembro, essa semana eu volto para São Paulo, no final da semana. Estou no Rio, como eu falei, trabalhando prestando alguns serviços a algumas empresas, peguei alguns dias aqui para relaxar. Ressaltando, 16 de novembro, estou no Espírito Santo, em Vitória, para a nossa palestra de psicanálise empresarial. Tá aí a oportunidade de você, profissional da psicanálise, entender assuntos como desta live, de outras que eu fiz e muito mais, obter conhecimento de valor e no final tirar dúvidas comigo. Para entender a fundo como é que faz na teoria, conhecer, desenvolver e implementar na tua profissão, na tua empresa e se desenvolver aí como profissional, tá bom? Gente, obrigada pela atenção de todos vocês. E é isso. Boa noite e até a próxima. Não se esqueçam, temos ainda mais lives, tá? Não amanhã, depois de amanhã temos um outro tema para que nós venhamos conversar ainda sobre o nosso tema central de psicanálise nas empresas. Então, você que é da área profissional da saúde, venha, participe, para que você consiga obter o melhor conhecimento e colocar em prática na sua vida profissional, tá bom? Gente, tchau, fiquem com Deus e até a próxima.